boa noite. A paz do Senhor Jesus, irmãos queridos, irmãs. Vamos começar o nosso culto. Boa noite. Você aí de casa, paz. Deus abençoe o nosso culto. Vamos pegar nossas Bíblias, na Bíblia Sagrada, na Palavra do Senhor. Abrir em Mateus 11. Vamos dar um tempinho para os irmãos abrirem. Mateus 11. Aí em casa, irmãos, você abram também em Mateus 11, versículo 28. Amém? Diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém? Estamos nesse final de semana, já estamos chegando ao final de semana. Muitos irmãos cansados, né? Trabalhando. Mas Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Sobrecarregados, que nós possamos colocar nos ombros do Senhor todo esse peso, todo esse cansaço, porque Ele tem um jugo suave para nós. Amém? Vamos orar? Coloque o seu coração no Senhor, coloque a sua mente em Deus. Fale com o Senhor nessa noite de quinta-feira, a quinta-feira de oração, a quinta-feira da vitória, a quinta-feira da oração, a quinta-feira do milagre. O que você desejar no seu coração? Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos esse culto nas Tuas mãos. Nós entregamos essa casa nas Tuas mãos. Nós entregamos o ministério de louvor nas Tuas mãos. Nós entregamos, Senhor, tudo que será feito aqui, Pai, porque o Senhor é o dono desta igreja. O Senhor é o dono deste lugar. O Senhor é o dono das nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, conduza esse culto conforme a Sua vontade. É o que nós desejamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aplaudam o Senhor. Vamos começar essa noite aplaudindo ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de todo louvor. Diga assim: cantarei seu amor para sempre. Cantarei teu 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 amor para sempre. Dos montes correm para o mar, teus rios de amor fluem. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor eu canso e me faz louvar.
diz: eu me rendo, mas eu me rendo aos pés de Jesus. Eu não me rendo às circunstâncias da vida que pode acontecer comigo, com você. Talvez uma chateação, uma tristeza que você está passando. E aí você se render a essa situação é complicado. Mas se renda aos pés de Jesus, que só Ele vai fazer você vencer essa situação. Jesus é o nosso socorro, o nosso presente. Ele que vai nos orientar e nos sustentar de todo mal, amém? Então vamos adorar ao Senhor. Adore a igreja, adore, Senhor. Tu és, Senhor, tudo que eu preciso, tudo que eu necessito. Teus braços, ó, te encontro.
Jesus. Boa noite, igreja. Um momento de intercessão. E assim como nós cantamos agora, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus braços. E eis-me aqui. Então eu quero pedir que nesse momento vocês fechem os seus olhos e se entreguem totalmente ao Senhor. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos nessa noite, unidos em irmãos, olhando, Senhor Deus, para Ti, buscando, Senhor Deus, muitas vezes respostas, Senhor. Mas eu quero te pedir, Senhor, que nesse momento o Senhor alcance, Pai, todos os corações. Que o Senhor alcance, Senhor Deus, aqueles que ainda não te encontraram. Que o Senhor venha, Senhor Deus, nos trazer, Senhor Deus, paz, entendimento, Senhor Deus, ousadia para levar a Tua palavra para esse mundo perdido, para as pessoas que ainda não te conhecem, para aqueles que relutam em não te seguir, Senhor. Que eles possam sentir o tamanho do Teu amor, que eles possam sentir o tamanho da paz que o Senhor traz para as nossas vidas. Alcança, Senhor. Alcança aqueles que estão doentes, Senhor Deus. Alcança aqueles que estão nos hospitais. Entra, Senhor Deus, com providência. Que a cura, Senhor Deus, seja para a Tua glória. Que as famílias, Senhor Deus, sejam alcançadas. Oh, Pai amado. Sara, Senhor Deus, as feridas. Nos leva, Senhor Deus, totalmente a Ti. Que o Senhor venha, Senhor Deus, nos alcançar. Tira, Senhor Deus, o nosso eu. Corrige, Senhor Deus, os nossos erros. Oh, Pai. Aumenta, Senhor Deus. Que o nosso amor ao próximo seja verdadeiro. Que possamos olhar para o nosso irmão e ver, Senhor Deus, aquilo que ele necessita. Oh, Pai. Afasta de nós todo mal. Nos guarda, Senhor Deus, porque nós te amamos. Nós queremos o Senhor. E nós vamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, prosseguir para o alto. Em nome de Jesus. Amém. Tira a máscara, põe máscara. Amém? Eu quero chamar nessa noite o preletor, o Glória, Davi, o profeta, o apóstolo Davi. Olha que lindo. Nos trará uma palavra abençoada para nós nessa noite, amém? Paz, irmãos. Deixa eu coisar aqui. Pronto. É sempre um motivo de honra, né? Poder compartilhar a palavra. Eu creio que entre as funções que temos aí na humanidade, né? Uma daquelas mais honrosa, né? É de professor, né? E para mim é uma coisa realmente de muita honra, porque às vezes quando eu vejo que a pessoa fala assim com um carinho, porque eu acho que um professor, um cara para conseguir ter esse status demora muito tempo, né? E realmente eu não acho que ainda cheguei nesse patamar, né? De ser um professor. E quando eu vejo alguns
que me tratam assim com amor, eu sei que é Deus, né, tendo benignidade, né? E poder compartilhar a palavra é mais precioso ainda, né? É realmente um presente. Essa água eu sei que é de hoje, né? Eu acho que eu já tomei umas águas aqui da semana anterior, né? Mas me mantive vivo, né? Me mantive vivo. Antes de abrirmos a Bíblia, eu vou fazer uma breve oração, amém? Onde estamos, fechando os olhos em reverência. Senhor, não seja eu quem fale, mas o Senhor que fale através de mim. Não seja a minha voz, mas a sua voz pela minha boca. Em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, vamos abrir no Salmo de número 8. Você que está em casa, aí também, Salmo de número 8, bem no meio da Bíblia. Não tão no meio assim, né? Mas... Amém? Hoje a gente vai ler algumas partes. Amém? É um salmo de Davi, né? O salmo é uma literatura próxima do que seria uma poesia, né? Tá bom? Então, para a gente ver na nossa realidade aqui, é como se fosse um poema. Só que nessa tradução nem sempre tem rima, né? Do hebraico para o português. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém? Quando nós lemos esta palavra, esta poesia de Davi, eu estou lendo aqui a versão revista e atualizada, tá bom? Na Almeida. Esse relógio está certo? Mas é meia hora, né? A partir... Tá bom. Tá bom. Nós vemos assim de maneira geral, não é? Que o texto está falando de Deus, de quão Deus é grande, e ao mesmo tempo dessa fragilidade humana, dessa fraqueza do ser humano, em contraponto com esse poder de Deus que cria o céu e a terra. Nós vemos aqui, ao fazer a primeira leitura, de que quem é o homem, no caso o ser humano, para que Deus se lembre dele, né? É comum fazermos falarmos que a Terra tem alguns bilhões de anos, e dentro desses bilhões de uma galáxia, né, que tem uma estrela e alguns planetas, que está dentro de outra galáxia, em outra constelação, etc, etc. No final, o ser humano, o que é, né? É o ultiminho ali, né? O ultiminho, literalmente, da criação, né? E sem entrar em maiores polêmicas no que diz respeito à criação, mas compreendendo que Deus é eterno, eu tenho exatamente esse sentido. O universo tem bilhões de anos e o ser humano ali é o cheirinho, né? Final. Quer dizer, não tem nem autoridade, né? Tem nem autoridade de falar alguma coisa, né? É o ultiminho entre milhões e bilhões de anos.
Assim mesmo, nós podemos ter uma vida intensa. E como que seres tão precários, tão novos, tão recentes, conseguem se sentir tão importantes, né? Se sentir tão importantes não sendo nada. Isto vem de alguns aspectos, né? O primeiro entre eles é que Deus consegue colocar a sua eternidade em nós. É difícil a gente explicar o que é o eterno, o que é o para sempre, dado que somos finitos. Mas a possibilidade de pensar que há uma infinitude já tem um significado, né? De que há um toque a mais do que os olhos veem. Tem um filósofo, René Descartes, que, do ponto de vista do racionalismo, ele vai dizer isso, né? Somente Deus consegue fazer com que um homem finito possa ter a percepção da infinitude, né? Dentro do pensamento dele. Porque o eterno não é simples de se pensar, não é? Tudo bem, então isso é uma primeira abordagem. E essa primeira abordagem textual de uma pessoa que nem conhece a Bíblia, vê que Deus deu importância ao ser humano. Diz aqui o homem, mas é o ser humano. E isso, para o nosso tempo, é muito importante. Por que é importante? No nosso tempo que eu digo, vivemos numa sociedade capitalista, como eu digo em sala de aula, capitalista, onde temos meios de tecnologia e comunicação avançadíssimos. Professor, Davi, o que é uma tecnologia? Extensão dos nossos membros e sentidos. Um óculos é uma tecnologia, porque se eu tirar eu não consigo coisar o que está ali. Eu coloco e já estou enxergando. Eu tenho dificuldade de ler o que está escrito, está consumado, que são letras grandes, né? Então, uma tecnologia vai extensão de sentidos e membros. Ora, um carro é uma tecnologia, faz às vezes do meu pé, do meu andar, não é? Um avião, eu não tenho asas, mas ele faz às vezes dessa minha locomoção dos meus membros. Um computador é uma tecnologia bem sofisticada. Por quê? Tem a sua parte material, né? Mas tem a parte também imaterial, que são lá a comunicação elétrica que tem ali, né? Que vai gerar imagem e som. Ou seja, o computador é uma imitação da mente. Olha que tecnologia avançada, né? O ser humano, que carrão que você tem, né? Quer dizer, isso significa e expressa também a graça de Deus sobre nós. Mas no sentido que eu estou dizendo o ser humano, ele é capaz de muitas coisas, inclusive de sair do seu planeta e ir para o espaço, e depois voltar. Mas dentro desse nosso contexto, seja um jovem, seja um adulto, parece que se você não tem algo de muito especial, você vale pouco, né? Quer dizer, se você não tem os holofotes brilhando assim, quem que você é? É mais um. Olha, vê o mistério aqui, já jogou o mistério. Outra coisa, um jovem faz uma viagem super divertida, nossa, viagem da hora. Aí ele tira a foto e posta lá no Facebook. Aí ninguém compartilha, nem vê, nem tem view. Ele fala, nossa, que isso, né? Não tenho mais amigo. Acabou minha vida, acabou. Vou subir em cima do prédio, já era, já foi, já deu, né? Minha vida, como assim eu tiro uma foto tão bonita na praia assim, finjo que estou numa meditação, é tudo mentira, eu estou fingindo ali, tira a foto agora, que eu estou assim, ninguém nem dá uma compartilhada, é uma insensibilidade, né? Não, perdi a amizade, só quero dizer isso, né? Ou seja, a comunicação avançou numa tecnologia tão grande que instantaneamente você tem acesso à palavra, à voz de pessoas que estão em diversos lugares, inclusive uma foto que uma pessoa tirou em um outro local. Só que isso está relacionado também com o que faz você se sentir um ser humano.
Então hoje parece que você é humano, você é show, você é 10, quando você tem holofote. Quando você não tem, sou menos. Sou um pouco menos. Eu estava fazendo uma reflexão sobre o gospel, né? Aí escrevi esta frase assim: é tanta luz que se joga, que é pouca luz que se gera. Com tanto custo se faz a pouca profundidade que se revela. Eu clico lá no Facebook, milhões de views, outros views, eu falo, gente, você espreme ali, ó, vai difícil sair uma gota, entende? Difícil, mas pode sair. Eu não estou dizendo que é errado isso, não é essa perspectiva, mas essa perspectiva de que eu preciso ser visto, senão não sou importante, pode nos consumir, e consome a igreja cristã hoje. Porque este reconhecimento nem sempre vem. E quando ele não vem, nos sentimos menores, ou não nos sentimos nem tão importantes assim. E aí, o símbolo de uma pessoa bem-sucedida no mundo contemporâneo são muitos, mas um deles é o youtuber. Um deles é o jogador de futebol, porque tá com as lentes ali, né? Entre eles, a gente tem no Brasil o Neymar. E ele representa bem, porque ostentação, dinheiro, etc. Entende? Ele representa bem o quê? Que eu sou bem sucedido se eu tenho este reconhecimento. Ora, buscar o reconhecimento do ser humano é nós nos pautarmos daquilo que é meramente temporal. Há um problema assim não ser reconhecido, né? Porque principalmente nas relações mais íntimas, você tem a expectativa disso. E as pessoas se formam nestas relações. Mas se a nossa esperança se baseia apenas neste mundo, a gente está frito. Vai entrar em depressão. Por quê? Porque quando a frustração chega, que é o não reconhecimento, é como se nós não fôssemos mais. Ou quando um desses youtubers ou artistas percebem que eles estão em multidão, mas nunca tem alguém em que confiar. Então estão, né, milionariamente solitários. Vai confiar em quem? Que não é por dinheiro, né? O mesmo se tem nas grandes igrejas. Os pastores isolados, que não se comunicam, muitos deles que ganham bastante dinheiro, mas que não têm confiança em ninguém. E aí eles se isolam e estão se perdendo, mesmo que a luz esteja bem forte sobre ele. Portanto, numa primeira imagem desse texto, ela mostra o quê? Que o ser humano é pequeno e que Deus é grande. E quem é o homem para que quem é o homem para que Deus se lembre dele? E a boa notícia é que Deus se lembra de nós. Deus se lembra de nós. E Deus se lembra de nós, e por vezes aquilo que é o melhor para nós, evidentemente, não será o melhor que nós queremos nesse mundo. Isso é uma coisa que era para ser bastante óbvia, né? Esse é o significado de cruz. E isto é importante por diversos motivos. Porque o reconhecimento principal do cristão vem de cima. E depois pode vir daqui. Isto significa o quê? Que a minha vida feliz, ela está ligada a Deus. Que era para ser também uma coisa relativamente óbvia, né? Mas que nós nos perdemos. Por quê? É tanta intensidade nessa vida horizontal, é tão intenso, que eu perco de vista a importância daquilo que é vertical, né? Mas Cristo veio à Terra nos ensinar isso, né? Como se deve viver. E agora, voltando aqui para o texto.
Davi, ao relatar esse texto, eu creio que não tinha total consciência, Deus estava usando ele, e isso eu acho que era perceptível na existência dele, né? Ele sentia isso, o cuidado de Deus, por isso escreveu. Mas também aqui ele está escrevendo de revelações, de coisas que acontecerão muito depois, entende? E estas linhas que nós podemos interpretar com isso que eu disse, tem uma outra interpretação, que é simultânea. Vamos abrir em Mateus 12, 16? Mateus 12, 16. Eu não sei porque os pastores que são mais antigos, né, da igreja que eu era, falava 12, 16. Isso é um mistério, né? Por que 12? Enfim, não tem muito a ver, né? Mas é isso aí. Gente, vamos... 15, né? A partir do 15, tá bom? Diz assim: mas Jesus, sabendo disto, né, que estavam tramando contra ele, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não os expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Não era exatamente esse texto, acabei de perceber. Mas aqui, deste texto aqui, é uma parte específica, não era ele que eu li agora, mas que é qual? Que Jesus faz o milagre, ele vai repetir isso sempre. Opa, guarde o milagre aí, entende? Não vá se expor ao público, apenas vá lá e faça as ofertas. Deus, a importância que ele dá a nós é tanta, que muitas das vezes a gente não precisa contar um milagre. Olha o mistério aí, é o que Jesus fez, entenderam? É o que Jesus fez. Talvez não é o que a gente pensa, né? Mas é o que Jesus fez. Tem milagres que não devem ter holofote. As pessoas podem pensar que ele aconteceu. Mas será que aconteceu isso mesmo? Mas o silêncio, às vezes, é necessário. No mundo onde o holofote é muito grande, não tem silêncio. Ah, milagre, olha que levanta. Não, às vezes você vai ver, mas aí você fica dúvida, será que foi milagre mesmo isso aí? Né? Você começa você mesmo a ter dúvida se foi milagre ou se não foi. Na verdade, eu creio que sim, que muitas igrejas fazem o milagre, essa não é a questão, mas muitas vezes a gente sabe que tem os que enganam é tamanho coisa que eles vão passar que eu tenho até dó, né? Então, prefiro acreditar na boa fé daqueles que receberam o milagre. Mas disso tudo é uma sabedoria de Deus, que parece que se perdeu hoje. Tem milagre que você tem que viver em silêncio, simples. E não são milagres quaisquer, são milagres profundos. Continuando, eu vou ler aqui, vocês não precisam abrir, eu vou ler Salmo 8, eu vou reler algumas partes. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a sua majestade. Da boca de pequenos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando atento os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembre, e o filho do homem que o visites. Aqui nós já temos passagens que são revelação. Então, vamos abrir em Hebreus 2, 5, 8. Hebreus 2, 5, 8. E Mateus 21, 16. 21,
16. Deixa eu ver aqui, Mateus 21. Aí eu coloquei 12, que eu inverti o 12 com, entendeu? O que aconteceu? É isso. Mateus 21, 16. Depois lá, Hebreus 2, 5 a 8. Mateus 21, 16. Aqui a gente vai começar a ler do 14, né? Esta passagem aqui, ela acontecerá depois que Jesus expulsa as pessoas que estão comercializando no templo, né? Então as pessoas tinham esse costume, vinham das regiões em redor de Jerusalém. Como era difícil você trazer a sua ovelhinha, o seu carneirinho, as pombinhas, o templo virou um local do comércio. Aí chegava lá, eu preciso fazer um sacrifício santo, mas esse é primogênito? É claro que é, eu estou falando que você quer. Aí você ia lá e comprava, né? Comprava a ovelhinha, né? E fazia o sacrifício. Com aquele coração religioso, né? Aí o pessoal olhava e falava, nossa, ó, esse daí é religioso mesmo, hein? E esse está certo. Diz assim, versículo 14. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Agora, Hebreus. Hebreus 2, 5 a 8. Diz assim, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Hebreus vai dar interpretação para Salmos. E Jesus vai interpretar Salmos, o que Davi disse. Talvez o que Davi disse, como nós comentamos antes, ele tinha noção da profundidade. Ele estava falando de Cristo, né? Ao mesmo tempo que falava do ser humano que domina os animais, o Filho do Homem é Cristo, que é Deus, mas filho do homem, de um ser humano, no caso, né, é gerado de Maria. Então, a Bíblia é o melhor intérprete dela mesma, né? E por um outro lado, esses textos estão dizendo o quê? Primeiro, que crianças estavam adorando a Deus, a Jesus, cantando, exaltando Ele, reconhecendo Ele enquanto Deus. E ele reconhecendo nas crianças o perfeito louvor. Aqui em Hebreus está dizendo que, na verdade, o que Davi estava falando ali era Cristo, que tem o poder sobre o domínio desta terra. O domínio dessa terra que será renovada, né, que será transformada. Ele ali que está profetizado em Davi. Olha que interessante, é Cristo que está nas entrelinhas do Salmo de número 8. E neste mesmo Salmo, que está falando da grandeza de Deus, da pequenez do homem, é como se fosse um jogo de palavras entre Cristo e o ser humano. Olha que honra para a gente, né? Que honra. Mas quando interpretamos, nós vemos que somos a imagem e semelhança. Mas precisamos ser imitadores de Cristo. Não só parecer de longe, né? Temos que parecer de perto. Aí que está a honra que Deus nos dá.
A primeira é imagem e semelhança. A maior de todas é podermos sermos imitadores dele. Nesse contexto agora, interpretando a palavra naquilo que ela está escrita, não apenas numa leitura mais rápida, nós vemos que Deus se importa, sim, com o ser humano. Ele se importa. E por isso, ele nos fez. Mas por que ele fez? Não sei, né? É uma pergunta que não tem resposta. Por que Deus fez? Não sou Deus para saber. É literalmente uma resposta que só ele pode dar, não é? Mas o fato é, existindo o ser humano, ele não está jogado, mas ele é responsável. Ele pode fazer escolhas, mas ele, assim como ele não foi capaz de se criar, ele não é capaz de se salvar. Entende? E a história da humanidade é isso. É se autocolocar no trono. Quando a gente estuda história, tem lá o período do Renascimento. O Renascimento é quando na Idade Média, um pouco antes da Reforma Protestante, os pensadores e grupos artísticos, a começar da Itália, vão retomar o pensamento greco-romano, colocando no centro das suas perspectivas filosóficas e artísticas. É onde que tem o Jesus branquinho, renascentista. O pessoal está tudo pagando no paganismo, né? Aquela foto de Jesus, ó, do Renascimento, né? Totalmente fora de contexto. Ele é um italiano, é um inglês, mas não é um hebreu, né? O hebreu é diferente, né? Não é daquele jeito branquinho, aquela pele branca, e o olhinho dele que claro, é um anjinho. Até o anjo, quando pensa anjo, é um anjo renascentista, né? Não é o anjo do que seria próximo do anjo bíblico. Mas por que eu estou dizendo isso? Que vai trazer o homem para o centro. E tem um desenho que o Leonardo da Vinci fez, chama o Homem Vitruviano. Não sei se já viram, parece que tem várias mãos assim. Aquele desenho é a expressão máxima do Renascimento, que não é o conhecimento, é o homem que está no centro. O Leonardo da Vinci não era contra Deus, mas ele queria fazer uma coisa além disso, do que a Igreja Católica permitia, do Deus católico que permitia ou não. E aí ele colocou ali o homem vitruviano. Vitrúvio era um engenheiro romano, que seguia todas umas proporções. É um engenheiro que tem um dos poucos que eles conseguiram ter escritos dele, né, da Idade Antiga. E aí, por isso que ele deu o nome de homem vitruviano. Agora veja, as imagens que saíram do Renascimento, inclusive bíblicas, são as que ficaram famosas. A da ceia, a do Jesus branquinho, entende? Mas o Renascimento estava querendo pôr o ser humano no centro. Mas será que o ser humano no período medieval já não estava no centro? Já estava. O ser humano sempre quer se colocar no centro. A Reforma Protestante foi uma tentativa de colocar Deus de volta no centro. E talvez o período onde Deus estava no centro ali, foi aquele período da história do povo hebreu, e mesmo assim daquele jeito, né? Porque o povo não era exatamente o símbolo de fidelidade, mas muitos ali foram salvos, né? Que foi o povo escolhido por ele. E quando Jesus veio, né? Ele se fez o centro da história, literalmente, né? Por que eu estou retomando isso? Que não é uma questão de um raciocínio histórico ou filosófico de querer colocar ou tirar Deus. Ou como o Nietzsche vai dizer, o Deus morreu. Ele tem até um sentido de que para os seres humanos o Deus morreu. Ele não existe mais. Eles agem como se não houvessem Deus. Né? Deste ponto de vista. Mas a busca pelo reconhecimento do homem na história é exatamente a história do seu afastamento de Deus. Enquanto mais o ser humano busca ser reconhecido, mais ele se afasta de Deus. E agora, caso não esteja claro, vamos para exemplos na nossa vida pessoal. Quais são os meus projetos reais, de verdade? Perceba bem, esses projetos não é a minha esposa, a minha filha, o meu pai e a minha mãe que vão julgar se são certos ou não. Mas quanto Cristo está neles?
Independente da aparência que eles tenham, Deus nos faz importantes naquilo que somos. Na nossa profissão, lá é um lugar, talvez dos principais do testemunho. Na sua família é o primeiro. A igreja é comunhão. Neste sentido, o nosso reconhecimento, ele deve vir primeiramente de Deus. E mesmo assim, o próprio Cristo, que discipulava 12 ali, ó, e tinha os 70 em volta, depois de 3 anos, como se diz lá, né, meteram o pé. Quando a polícia chegou, né, quando chegou lá os soldados do templo, cadê, né? Não sobrou um, né? É claro que se realizou a profecia, mas o fato é, ai, me abandonaram, como você me descobriu que você me traiu? Aí eu penso, quem já passou por decepção ou frustração, falta de reconhecimento, aí eu vou voltar para a parte do professor, né? A gente está acostumado com isso. Você começa a ver o que, peraí, mas o que a Bíblia está dizendo aqui, né? Se não é isso, né? Se não é exatamente isso, né? Mas é difícil, né? E aí fica o choramingo, né? Ai, porque ele nunca me reconheceu. Mas Cristo, Deus, nos adotou. Olha a palavra, adotar. Ou seja, ele teve um amor além. Ele nos adotou. E para hoje podemos chamar de papai. Se na família os filhos não forem adotados pelos pais, são filhos órfãos de pais existentes, né? Aliás, é o que mais tem, né? E quando a gente fala em órfão, a maioria tem pai e mãe. Só que não dá para cumprir esse papel. E por isso estão em abrigos, não é? E no fim, o que nós temos? E que Davi nos revela? Que Deus é grande demais. E Ele viu em nós, por causa dele, algo especial. Por causa dele mesmo. E é o seu Espírito em nós que nos faz ser diferentes. As pessoas podem ter muitas habilidades, sem dúvida. Mas a diferença maior é quando Deus está na pessoa. E aí a pessoa não tem nem do que se orgulhar, porque é Deus nela. E aí perde o glamour, né? Aí perde o glamour. Porque se é Deus agindo, mas quando Deus faz isso, é motivo de alegria, porque Ele está nos usando. E, eventualmente, Ele nos abençoa materialmente, é fato. Mas, eventualmente, uma perseguição é uma bênção ou uma doença. Tudo é parte e cada vida você deve julgar. E não esquecer de que, como diz em Eclesiastes, tudo é vaidade, tudo é passageiro. E de repente a gente começa a se apegar nas coisas, seja pobre ou rico, mas o rico mais, evidentemente, porque tem mais, mas o pobre também. E de repente passou. Fez 20 anos do meu batismo, né? 20 anos. Nossa! 20 anos. E aí, eu pensei, nossa gente, 20 anos cravado para o dia 14 de agosto, eu nem sabia, tá? Peguei umas pastas minhas lá, abri e falei assim, ó, batismo, certificado de batismo. Falei, nossa, 14, nossa, eu contei 20 anos. Faz tempo, eu tinha 16 anos. E eu me lembro de muitas das coisas que Deus profetizou em meu coração, de maneira clara e distinta, né? De maneira evidente. E muitas se cumpriram, e as que não se cumpriram, nós sabemos por quê. Mas de tudo isso é a perspectiva da eternidade. Entende? Perceba, 20 anos ainda é pouco. Eu acho que é muito, né? Eu tenho 36, mas ainda é pouco. E para Deus nunca é tarde. Moisés começou a guiar o povo com 80. E ele deixou de ser príncipe para, vamos dizer, para andar com o povo no meio da rua, no deserto, né? Olha que glamour. Então, o evangelho, ele vai contra esse mundo. Às vezes, quando eu leio, eu falo, nossa, parece que está falando do capitalismo aqui, né?
Acho que estou já profetizando que vai ter esse tempo, né? Porque é o tempo onde os nossos sentidos e os nossos membros são totalmente manipulados pelas tecnologias. Entende? Então é fácil você estar em um culto vendo o celular ali, ó, e o celular jogando o pensamento para a sua mente. O celular não é uma coisa ruim, é ótimo, você pode compartilhar coisas, você tem acesso a coisas importantíssimas. Mas também o processador está processando o pensamento que era para ser processado aqui, né? Exatamente isso, né? E então, irmãos, eu creio que a palavra explica a palavra. Como esse salmo depois foi explicado por talvez Paulo ou Lucas, né? Em Hebreus, ou por um outro autor, e pelo próprio Jesus. E o exemplo, outra vez, que Jesus vai dar, é que das crianças ele vai tirar o perfeito louvor, vai tirar a força, entende? E isto, sede como crianças, é nessa espontaneidade, que dá importância ao momento que você está junto. Foram os meus sobrinhos em casa faz uns 2 anos, isso me marcou, esse dia. Que aí eles ficaram jogando videogame no computador, né? A gente desceu para brincar, eu inventei lá uma brincadeira de pega-pega, que tinha que esperar o outro e pegar. Aí passou o dia, aí eu perguntei, o que vocês mais gostaram? Eu pensei que eles iam falar do joguinho. Eu falo, não, do pega-pega. Hoje eles perceberam que não dá para você ter aula virtual, né? Aí o professor já ganhou importância. Professor, você é tão importante, eu falo, você é tão importante. Mas não podemos mudar nada na escola. Você vai lá, você pega o vírus, né? Vamos voltar, vamos colocar o professor para dentro da escola, né? 30 mil professores ficaram sem receber no estado de São Paulo, que eram eventuais. Ninguém se lembrou deles, né? Eu componho o sindicato aqui, a gente está doando as cestas, né? Ninguém se lembrou deles. Oh, parabéns, vamos bater palma, professor. Irmãos, o que eu quero dizer? É uma coisa concreta. Deus nos reconhece no concreto, no pequeno. E quando essa consciência veio a mim e vem sendo lapidada, muitas coisas perdem importância. É fato. Muitas coisas deixam de ser importantes. E aí, você começa a dar outra importância para umas coisas, até brigar menos. Até brigar menos. Porque não tem importância. Tem coisas que já perdeu importância, mas não são coisas que não têm valor. Mas não é eterno. Entende? E quem dá, e quem transforma e faz essa consciência é Cristo. Não é um exercício de meditação budista ou do hinduísmo, que você vai prender a respiração, ou lá dos israelenses, né? Do Krav Maga, o cara vai controlando a respiração, de repente, o coração, ele começa a perceber e a controlar o batimento cardíaco. Aí faz jejum de 7, depois faz jejum de 14 dias. Tem religiões que os caras fazem isso aí fácil. Isso pode gerar orgulho, simplesmente. Mas, quando é com Cristo, isso gera a morte da carne. Por quê? Você vai se humilhar, você vai abrir mão não só da comida que é fundamental, mas dos pecados. No jejum você abre mão do pecado. E a comida ali é só para você perceber que dói, né? Portanto, e assim eu finalizo. Deus, ele se faz importante em nós. E em nós, ele mostra a sua importância. O cristão precisa entender que nós vivemos nesse tempo. E nós devemos ser como chamas. A igreja como chama viva. Não como fósforos dentro de uma caixinha, dentro da igreja. Tem igreja, tem um monte de fósforo ali. E é o que está acontecendo na prática. Isto é uma realidade. O Brasil vive isto. O Brasil vive um momento ateu junto na expansão evangélica. Isso está acontecendo agora. Entende? Isso não é pro futuro, isso é hoje. Igrejas que estão avivadas, entre aspas, mas não são luz no mundo. Não são luz no mundo.
você não encontra testemunho. Mas aqui também nós temos chamas, brasas vivas. E essas brasas, muitas delas, a maioria delas, para a glória de Deus, não estão com holofote. Outras podem ter, se Deus assim quiser. Mas a maioria não tem. E no YouTube, julgue o que é profecia e o que é falso profeta. Deus te deu a consciência e o Espírito dele vai dizer. E muitos estão vendo o quê? Falsas profecias. E aí são enganados e vão em seus cultos dentro da caixa de fósforo, que nunca risca e nunca pega fogo. E o fogo que pega é o fogo de inverno, que queima, mas não vai mudar as outras pessoas, né? Nós somos brasas vivas. E essa é a consciência que Deus nos dá para sermos e esperarmos o reconhecimento dele. Amém? Sim. Amém? Eu gostaria, para quem for fazer a oração, de orar pelo Minhoquinha, que é o meu amigo que eu citei que está na UTI, o José Carlos, não vou falar o nome dele, né? O José Carlos, tá bom? Ele está numa dificuldade grande aí, e enfim, é isso. Amém, irmãos? Amém. Se coloque de pé, queridos, vamos orar? Glória a Deus. Obrigado, Davi. Deus abençoe. Antes de orar, meus queridos, eu vejo o Davi que ele trouxe uma palavra para nós nessa noite, para nós pensarmos como somos limitados e como Deus é grande. Às vezes nós nos sentimos o super, né? E nós somos limitados. Se você olhar para você assim, o ser humano ele tem 75 bilhões de células vivas no corpo. Se você fizer uma conta aí, dá mais ou menos 1000 vezes a população do mundo. Um bebê tem 26 milhões de células vivas. E aí nós realmente conseguimos identificar a grandeza e o poder de Deus a nos formar. Por isso que ele fala lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, que façamos o homem à nossa imagem, para a glória de Deus. Então Deus fez o melhor. É óbvio que nós, para conhecermos mais a Deus, eu vou contar uma parábola para nós orarmos nessa noite. Uma criança queria saber o tamanho de Deus. E o pai, como está ali o pastor Edson nos visitando nessa noite, seja bem-vindo, glória a Deus. E o pai, para ilustrar o tamanho de Deus, fala para o filho: filho, veja aquele avião lá em cima. Olha lá, está vendo toda essa dimensão? Aquele avião ali somos nós, na percepção de conhecer a Deus. Tudo isso aqui, ó, mas nós somos muito pequenos diante da grandeza de Deus. Aí ele mostra que lá, aquele avião, o menino fala: nossa, pai, mas é tão longe, tão pequeno. Aí o pai fala: não, peraí, eu não consegui ainda ilustrar, meu filho ainda não entendeu. Aí ele pega a criança, ele vai levar num aeroporto. Aí chega no aeroporto, ele chega próximo de um Boeing, aquele 357, cabe, não sei, mais de 300 pessoas. Aí o filho dele olha para aquele avião lá, gigantesco, aquele Boeing, e fala: pai, é grande demais isso aqui. Aí ele fala: exatamente isso, filho. Se você olhar de longe, você acha que Deus é pequeno. Mas quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele se faz grande nas nossas vidas. Então aquele pai quis ilustrar para aquela criança que para ele conhecer mais a Deus, ele precisa estar mais próximo de Deus. Porque o ser humano ele é limitado demais. Você que está aqui nessa noite, quer conhecer mais a Deus? Dá uma glória a Deus aí. Você quer conhecer mais a Deus? Se aproxime mais dele. Como é que eu me aproximo mais do Senhor?
ter intimidade com Ele, meditando, lendo a Bíblia e fazendo as consagrações conforme o Davi falou. Nós precisamos, porque nós conseguimos, através disso, ter experiência e reconhecer a grandeza e o poder de Deus. Eu quero estar mais próximo do Senhor. E para eu ter experiência com Ele, eu preciso conhecer mais o Senhor. Eu convido você nessa noite, através dessa palavra que o Davi trouxe, para nós realmente olhar para dentro de nós e nos sentir limitados, mas ao pensarmos no Deus grande e poderoso, Ele quer se revelar a nós e dizer: quer conhecer mais de mim? Eu posso fazer com que você realmente tenha grande convicção, autoridade, quando você conhecer mais de mim. E Ele quer se revelar para nós, queridos. Ele quer, é o desejo dele. O Senhor, Ele veio para isso, para nós termos autoridade, conforme Ele falou para os seus discípulos, que vocês farão coisas maiores ainda. Mas se crer, se exercer a fé, às vezes nós queremos fazer coisas maiores ainda, mas nós precisamos ter a nossa fé em Cristo e conhecer o poder e a grandeza dele. Amém? Vamos orar nessa noite? Feche teus olhos. Eu queria que você começasse a orar. Você veio de uma semana, eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Eu não sei se você entrou aqui conforme o Davi falou, com tantas informações, em um clique, com tanta coisa, porque o que nós mais estamos hoje, assim, desde março para cá, é voltados para um mundo da mídia, é todo momento internet, muitas pessoas estão se acostumando a não vir mais para a igreja, e podem vir para a igreja porque acham que a mídia, a internet é o suficiente para ela. Só que nesse momento ela tem tanta informação que ela não consegue mais nem ficar em uma mensagem, ela vai mudando, pula para outra. Ah, esse pastor aqui não gostei não, muda agora. Ah não, esse aqui realmente ele tem mais fervor. E aí entra no que o Davi falou, que nós somos realmente pequenas brasas, mas a chama do Espírito, você quer pegar, realmente entender o poder, a chama, você precisa conhecer mais a Deus. As informações estão tomando conta da sua mente, tanta informação, que você não tem mais nem força e disposição para orar. Você chega cansado para prestar um culto a Deus, e o Senhor quer ouvir de você a tua oração nessa noite. Clama a Ele e fala: Deus, realmente eu sou muito limitado, mas o Senhor é grande, Deus. O Senhor é poderoso. Começa a orar, queridos. Ora aí, abre a tua boca. Se você não orou essa semana ainda, se você não dobrou os teus joelhos ao redor da tua cama, se você não profetizou sobre os teus filhos vida, se o teu casamento não está bom, se a tua vida espiritual está muito fraquinha, clame a Deus nessa noite e comece a orar. Você que está na tua casa também, clame ao Senhor, declare a Ele: Senhor, como eu sou pequeno, mas o Senhor é grande demais. Senhor Jesus, comece a orar, queridos. Abre a tua boca, todo mundo aqui, diga palavras de adoração ao Senhor. Diga o poder de Deus para curar esta família que o Davi também falou, que precisa das nossas orações. Comece a interceder pela irmã Neuza que está enferma, pelas pessoas que estão carecendo da nossa oração. Pai, em nome de Jesus, junto com todos que estão aqui nessa noite, nós oramos e declaramos, ó Deus, a tua grandeza e o teu poder. O Senhor é grande demais, e eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero adorar mais o Senhor, eu quero, ó Deus, me render mais aos teus pés, Senhor. Oh Deus, olhe para dentro de mim, vê se encontra alguma coisa, Deus. Oh Deus, e veja, Senhor, que eu possa, Deus, realmente, oh Deus, me colocar na tua presença e reconhecer os meus pecados, as minhas falhas,
mas diante, ó Deus, de uma confissão, diante de um coração quebrantado, ó Deus, o Senhor não rejeita, o Senhor não rejeita um coração, ó Deus, contrito, ó Deus, então em nome de Jesus nós oramos nessa noite. Visita cada um aqui, Deus, restaura a sorte da tua igreja, do teu povo, das ovelhas que estão aqui nessa noite, tanta família que precisa de um milagre, Senhor, ó Deus, e ó Deus, o Senhor, ó Deus, o que o Senhor sabe mais fazer, o Senhor mais faz sobre as nossas vidas são milagres. Faça milagres nessa noite, restaura a sorte do teu povo, Deus, guarde a minha família, guarde, ó Deus, os meus projetos, guarde, Deus, ó Deus, estamos, ó Deus, numa trajetória difícil, Senhor, e eu não posso me conformar, Deus, eu não posso, ó Deus, me conformar, Deus, ó Deus, com vida espiritual fraca, eu não posso me conformar, Deus, de estar num culto, ó Deus, uma vez por mês, eu não posso me conformar, ó Deus, de não ter, ó Deus, disposição de ofertar na tua casa, eu não posso me conformar, ó Deus, de não investir tempo na minha família, eu não posso me conformar, Deus, eu não posso, Deus, e nessa noite eu falo, ó Deus, eu declaro, Senhor, que eu possa amar mais a tua palavra, que eu possa amar mais as pessoas, entregar ao Senhor tudo o que eu sou, porque assim o Senhor me criou, Deus, ó Deus, se o Senhor me fez a tua imagem, a tua semelhança, eu não posso, Deus, passar, ó Deus, os anos da minha vida vivendo, ó Deus, como o Senhor, ó Deus, não fosse mais voltar. Senhor, eu posso, ó Deus, eu peço, Deus, que eu possa viver, ó Deus, dias, ó Deus, com muita intensidade, dias de busca, ó Deus, e os anos vão se passando, e o que eu mais gostaria, Deus, e peço nessa noite, é conhecer mais o Senhor. Eu oro nessa noite e agradeço pela oportunidade e abençoo cada um aqui, Senhor. Obrigado pelas vidas, obrigado, ó Deus, pelos visitantes, obrigado, Senhor, pelo pastor Edson que está aqui nessa noite, obrigado, Deus, pelas famílias representadas. Nós vamos voltar para as nossas casas hoje, Senhor, com um desejo do nosso coração, com uma convicção que o Senhor é grande demais, o Senhor é poderoso demais. Te adoramos nessa noite, te louvamos e aplaudimos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém? Que lindo, né? Maravilhosa palavra, maravilhosa oração. Graças a Deus por essa igreja, graças a Deus pelos homens e mulheres que nós temos nesta igreja, hein? Não é verdade, pastor? Que privilégio, né? Nossa, que bênção ver homens e mulheres, Davi pregando. Aí daqui a pouco vem pastora Maili, pastor Júnior, pastor Demir, Kelly Joana, né? Tantos irmãos aí que estão meio escondidinhos, Tiaguinho, né? Tiaguinho pregando, benção, Tiaguinho. Daqui a pouco é a Paty, Alan, Henrique. Tem a pregação do Henrique que está anotada até hoje no meu coração, né? E as mulheres do Senhor aí atrás, Elide. Amém? Então nós vamos falar agora de outra ministração maravilhosa que é dízimos e ofertas. Tá na Bíblia, é maravilhoso, né? Tudo que tá na Bíblia é maravilhoso, né, seu Jairo? Então nós vamos falar sobre oferta. Eu tenho 1 minuto para falar de oferta. Por que devo ofertar e dizimar? Porque eu preciso de Deus. Porque isso me faz ficar parecido com Deus. Eu escrevi algumas coisas assim que eu fui lendo e fui escrevendo que eu achei maravilhoso. Porque eu preciso e devo ofertar e dizimar para ajudar a suprir as necessidades da minha vida e do meu templo. Ofertar direciona o meu coração para Deus. Em Mateus 6:21 diz: onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Se o nosso tesouro está em Deus, então é para lá
que o direcionamos para ofertas. Ofertar é honrar a Deus. O ato de dar nos traz bênçãos. O dízimo me lembra que tudo que eu tenho e tudo que me foi dado foi de Deus. Deuteronômio 8:18 diz: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas. Deus nos dá tudo. Para confirmar a sua aliança, Deus nos deu uma aliança, que sobre juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Se cumpriu as alianças que o Senhor fez conosco. Se cumpriu tudo que o Senhor falou. Se cumpriu. Amém? O dízimo expressa minha gratidão a Deus por tudo que Ele me dá e por tudo que faz por nós. Tremendo isso, né? Então vamos nos levantar mais um pouquinho. Vamos ofertar ao Senhor. Você que trouxe a sua oferta, seu dízimo, coloque diante do Senhor. Você que não trouxe hoje, nós temos outros cultos. Pode trazer nos outros cultos. Mas fala aí com o Senhor. Se você não trouxe sua oferta, seu dízimo, fala com o Senhor. Fala para o Senhor: pastor, eu não tenho hoje. Fala com o papai. Não é Ele que dá? Fala com Ele: papai, eu quero doar, eu quero dar, eu quero ser um missionário, eu quero doar para as missões, eu quero doar o dízimo na minha igreja, eu quero dar, porque é tão maravilhoso, né? Vamos orar? Olha lá, a nossa igreja lá, ó. Eu já estou me vendo lá, desse tamanho, pastor, igual avião lá. Eu estou lá me vendo lá. Amém? Não esqueça também de ofertar. Fale com o papai também, porque a casa é dele. E ele vai, e ele é Deus. Deus é tão mão aberta. Se vocês soubessem como Deus é mão aberta. Amém? Vamos orar? Faça a sua oração aí com o papai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos porque nós somos gratos a ti. Olha, Senhor, nós temos tanto que agradecer, porque não tem faltado alimento na nossa casa. Graças a Deus nós temos o alimento aqui na igreja. O armário da cozinha tem alimento para as pessoas que precisarem, Senhor. Oh Deus, como nós somos gratos a Ti, Pai. Somos gratos porque os nossos filhos têm o que comer na mesa, Pai. Obrigado, Senhor. E porque, Senhor, nós devemos doar, porque nós devemos dar, porque nós devemos ofertar e dizimar, porque gera bênção. Outras pessoas serão alcançadas através da nossa doação, através da nossa oferta. Papai, nos ajuda, Pai. Ajuda esta igreja, Senhor, em todas as áreas financeiras. Abençoa o tesoureiro, abençoa a Érica, abençoa, Senhor, o Alan, aqueles que estão à frente desta ministração de dízimos e ofertas, Pai, que cuida do dinheiro da igreja, em nome do Senhor, que haja prosperidade, Senhor, em nome do Senhor Jesus. É por isso que nós te agradecemos e te louvamos. Amém, amém. Quem trouxe, traga sua oferta, seu dízimo. Amém. Pastor? Aleluia. Quem foi abençoado aí, dá um glória a Deus. Deus é bom, né, pastor Júnior? Pastor Amali, Deus é bom. Pastor Edson, Henrique, Jair, o momento está na mesa. Deus é bom. Deus é bom, queridos. Eu gostaria de lembrá-los que domingo nós convidamos com muito carinho, queridos, meu amigo, meu pastor, uma pessoa que eu tenho um grande respeito e admiração. O Senhor colocou no nosso coração ministrarmos algumas mensagens em Apocalipse, pastor Edson. Eu preguei Apocalipse domingo, só que eu falei, eu vou convidar uma pessoa que é especialista, João Batista da Silva. Ele estará conosco aqui, vai pregar os 2 cultos, Henrique. Meu Deus do céu, hein? Ele vai dançar Michael Jackson aqui, aí ele vai fazer aquele jeito dele lá assim. Vai ser um tempo bom.
E eu convido você para estar conosco. De manhã já encerrou, não temos mais vaga, mas à noite conversa com o Alan, com a pastora Maili, para ver se arruma um cantinho para vocês, tá bom, gente? Tá bom? Vai vir alguns visitantes, virão lá de Paraisópolis, confirmou hoje a pastora Márcia, são 6 pessoas, né, pastora? 5 pessoas, e outros que virão também. Então nós pedimos que haja um bom senso da parte da liderança para nos ajudar, tá bom, gente? A gente vai colocar mais umas cadeiras aqui para dar pelo menos umas 55 pessoas, acertei o falo. Graças a Deus está uma melhora. Osasco está bem, São Paulo que está melhorando um pouco mais as fases aí. Deus está cuidando de nós. Eu vi uma reportagem hoje que em dezembro sai a vacina em todos os SUS, né? Em dezembro agora. Mas lembra que nós conversamos, a nossa confiança está no Senhor. Amém, gente? É isso. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Amém, Senhor. Nos leve em paz. Guarda nosso coração, a nossa caminhada, nos livra de acidentes. E que possamos, ó Deus, viver, ó Deus, dias melhores, dias de grande experiência com o Senhor. Obrigado pelas famílias aqui representadas. Obrigado pelos filhos, pelos pais e mães que estão aqui, pela nossa juventude. Nos leve em paz, guarda o nosso coração, guarda a nossa boca, que possamos dar testemunhos do Senhor. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça preciosa do Teu Filho Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe, vá em paz. Deus abençoe vocês que estão nas suas casas aí, louvado seja Deus. Amém.